Aleluia, glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Gênesis. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é Minha família é uma bênção. Quem quer uma família abençoada? Você não quer uma família abençoada? Diga amém. Glória a Deus. Eu também quero, irmãos. E nós desejamos ver isso na nossa família. Uma família cheia do cuidado, do favor de Deus, da graça de Deus. Nós queremos ver o Senhor sendo liberado, assim como águas profundas dentro da nossa casa. Eu vou pedir para o irmão Jailton acender a luz do templo, irmão. Obrigada, viu? Mas eu sei que nós precisamos estar dispostos a pagar o preço, não é, irmãos? Jesus já pagou o preço de salvação. Amém? Então, ninguém mais precisa morrer na cruz para ser salvo. Mas existe ainda uma cruz, um preço a se pagar dentro de casa. Nós ainda precisamos trabalhar para que a nossa família seja uma bênção. E eu sei que você quer isso e eu quero também. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 3. A palavra do Senhor diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como tinha lhe ordenado o Senhor, e Ló foi com ele. E tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Irmãos, a Bíblia, ela nos fala sobre muitas famílias. E se tem uma coisa que eu amo nas Escrituras, é porque a Bíblia não omite nenhum problema familiar. Assim como a minha família enfrenta problemas, eu sei que a sua família enfrenta problemas, e as famílias da Bíblia, todas elas enfrentaram problemas. Nós não somos um povo que está isento de passar por problemas. Nós precisamos... Irmãos, eu só vou pedir para o irmão do som ajeitar aqui. O som está muito abafado, Nicolas. Me dá retorno, por favor. Eu não estou me ouvindo aqui. Nós precisamos realmente fazer com que a nossa casa seja um lugar de paz. Irmãos, existem muitos lugares abençoados para a gente ir, amém? A gente pode viajar, conhecer muitos lugares, mas nenhum lugar é como o nosso lar. O nosso lar tem que ser um refúgio. Eu gostei de ver um cardzinho nesses dias de pandemia, quando alguém falou assim que em meio à tribulação da pandemia, o nosso lar tem que ser um lugar de refúgio para a gente. E muitos lares não foram assim nesse tempo. Mas Deus quer nos ensinar a batalhar pela nossa família, para que a nossa família seja esse lugar de paz, de refúgio, de perseverança, de alimento, de alegria, de provisão, não apenas de comida, mas de provisão, de paz, de companheirismo, de cumplicidade. Sabe, queridos, as famílias da Bíblia foram famílias que batalharam não sozinhas, mas que batalharam com o Senhor ao lado delas. E eu quero declarar que a grande diferença para o meu lar e para o seu lar é quando Jesus está presente nele. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu quero ler com você esse texto, a bênção que Deus liberou para Abraão. Irmãos, nós já ouvimos tantas vezes esse texto sobre a bênção que Deus liberou para Abraão. E eu já ouvi pessoas dizendo, olha, Deus disse para Abraão que a partir dele a minha família seria abençoada. E eu quero dizer que a minha família não é abençoada. Então eu pergunto para você, Deus mentiu e a bênção não vem sobre as famílias a partir de Abraão? Ou nós estamos fazendo alguma coisa errada para que a nossa família não tome posse da bênção que Deus já liberou? Meu irmão, seja todo homem mentiroso, mas Deus nunca.
Se Ele disse que as nossas famílias seriam benditas, é porque assim tem que ser. E eu quero tomar posse dessa palavra e quero te encorajar a tomar posse dessa palavra também. Porque a palavra não mente. A bênção de Deus começaria em Abraão e ele sabia que para que a bênção chegasse na casa dele, ele precisava fazer alguma coisa. E assim como Abraão, Deus nos convida nessa noite a tomarmos algumas atitudes. A primeira delas, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 13, verso 1. Gênesis 13, 1. Aleluia. Gênesis 13, verso 1, diz assim: Abraão saiu do Egito, foi para Neguebe, ele, a sua mulher, Ló e tudo que ele tinha. E assim que ele fez as suas jornadas, verso 2 diz que ele era muito rico, possuía muito gado, muita prata, muito ouro. Assim que ele fez as suas jornadas, ele chegou até o lugar onde primeiro tinha colocado a tenda dele. Aleluia. Verso 4. Até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e ali ele invocou o nome do Senhor. Verso de número 13. Ora, verso 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Irmãos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é não prolongar os conflitos na nossa casa. A Bíblia diz que Abraão era muito rico. E Ló era muito rico também. O verso de número 7 vai dizer que chegou um momento que tinha tanta riqueza, tantos bens, que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. E de repente eles começaram a se desentender. E naquele momento, a Bíblia diz que Abraão chama Ló, olha o verso de número 8, e ele diz: Ló, não tem que haver contenda entre mim e ti, por uma única razão, porque nós somos parentes chegados, nós somos aliançados. Irmãos, às vezes, o problema que nós enfrentamos na nossa casa, nós temos até razão, temos direitos. Por exemplo, Abraão era o chefe do clã. Ele era o homem mais velho daquela família. Ele poderia escolher o que quisesse, ele poderia resolver o conflito. Mas ele chama Ló e ele diz: Ló, vamos parar com essa contenda. E é interessante porque a contenda era entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Mas Abraão diz que na verdade a contenda era entre ele e o sobrinho. Porque o que toca a nossa família nos toca, irmãos. E naquele momento, Abraão diz assim: olha, nós vamos fazer o seguinte, verso de número 9. A terra está diante de nós. Você vai olhar, Ló, para o lugar que você quiser. E você vai escolher a parte que você desejar. Irmãos, aquilo estava errado. Porque Abraão era o clã da família, ele era o chefe do clã. Quem tinha o direito de escolher a melhor parte era Abraão, por ser o mais velho, por ser o líder. Mas ele abre mão do direito dele e concede honra para Ló, o seu sobrinho, e diz: não, Ló, você vai escolher. Irmãos, o Espírito Santo está nos dizendo que muitas vezes nós vamos ter direitos. Mas para que o conflito não se prolongue, a gente vai dar honra ao outro. A gente vai ficar quieto e vai dizer assim: olha, toma a solução, resolve. Eu tenho direito, mas vai você e escolhe. Irmãos, e naquele momento a gente vê o caráter de Ló. Porque Ló, ele olha para as terras que estão diante dele e ele não dá honra para o tio que cuidou dele. Ele simplesmente olha para as campinas verdejantes. E ele olha para aquele lugar que ele poderia plantar, colher, e ele teria muito mais benefício do que o seu tio. E ele diz: tá bom, tio, então eu vou lá para Sodoma e Gomorra, as planícies verdinhas, eu vou para lá. E só restava para Abraão o quê? O deserto. Mas, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você.
Quando a gente tem um coração pacificador, Deus nos abençoa até no deserto. Não importa se o outro passou a perna na gente. Não importa se o outro escolheu o melhor e nos deixou para trás. Deus nos abençoa até no deserto. Por isso, na hora do conflito na sua casa, no seu lar, eu quero te encorajar. Abra mão dos seus direitos. Tenha paz, mas não queira ter razão. Porque aqueles que são pacificadores são chamados filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Que Deus, irmãos, nos conceda essa graça de aprender com Abraão a sermos pacificadores, a não prolongarmos os conflitos. Às vezes, irmãos, nós vamos ter que tomar outras atitudes. Nós vamos precisar ser perdoadores. Diga perdoar para abençoar. Olha, a Bíblia diz lá em Gênesis 14, passe uns versículos comigo, que naquele tempo, verso 1, alguns reis se levantaram. E esses reis, eles foram pelejar contra as cidades de Sodoma e Gomorra. E quem morava lá? Ló morava lá. E diz a Bíblia que os reis foram naquela cidade e levaram todo mundo, inclusive Ló, sua esposa, suas filhas. E um dos servos que morava lá, ele foge da cidade. E ele corre para Abraão e ele conta para Abraão assim: olha, o teu sobrinho Ló, e eu abro aqui um parênteses para dizer assim, aquele que não te honrou, aquele que escolheu o melhor lugar, aquele que passou a perna em você, ele foi sequestrado e ele está preso. Irmãos, eu fico imaginando se fôssemos nós naquele momento. Eu acho que nós diríamos assim: bem feito, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Não é? Porque nós somos assim. Nós somos vingativos. Mas a Bíblia diz, ao contrário disso, irmãos, existia uma promessa sobre Abraão. Abraão, a partir de você, as famílias da terra vão ser abençoadas. Então você não pode ser como as famílias da terra. Você tem que ser exemplo para elas. Então, Abraão, não prolonga conflito. Abraão, não guarda mágoa. Abraão, perdoa. E Abraão, quando ouve que Ló está preso, ele junta 318 homens que nasceram na casa dele. E ele diz assim: nós vamos lá para guerrear e trazer Ló de volta. Sabe, querido, ele se compadeceu de Ló. Ele soube que o seu parente estava com um problema e ele não ficou indiferente ao problema do outro. Irmãos, às vezes o nosso parente é um filho, é um cônjuge, é uma irmã, é um irmão, é um pai, é uma mãe que está cativo pelo engano de Satanás, está preso. E aquela prisão pode resultar em morte na vida dele. Ah, mas aquela pessoa um dia já me maltratou demais. Você não sabe como que já me tratou mal. Irmãos, nós somos famílias benditas do Senhor. E o nosso coração tem que ser um coração que perdoa, que libera. Abraão pega os 318 homens e ele sai. E quando ele chega lá, ele começa a batalhar pelo seu sobrinho que estava cativo. Eu quero te encorajar nessa noite a ser um dos que batalham por aqueles que são seus parentes. Irmãos, eu sei que muitos de nós temos parentes cativos no pecado, cativos no mundo, cativos sem Deus, cativos porque estão longe da presença. Mas eu quero perguntar para você, querido, o que nós vamos fazer ao ter a notícia de como anda aquele nosso parente? Nós vamos cruzar os braços, entregar ele para Deus. Ah, Deus, o Senhor vai cuidar. Ou nós vamos batalhar e fazer alguma coisa para a situação dele mudar. Nós precisamos ajudar, irmãos. E a primeira coisa é orando. A gente precisa começar a orar.
As nossas batalhas, elas são ganhas na oração. Elas não são ganhas por muito falar. Elas não são ganhas por gritar. Elas não são ganhas com armas humanas. Elas são ganhas pelo poder da oração. Então ore pelo seu parente, ore. Deus, eu quero ver aquele meu parente livre do vício. Ore. Deus, eu quero ver o meu parente livre da enfermidade. Ore. Deus, eu quero ver o meu parente livre do engano. Ore. Eu quero ver o meu parente livre da frieza espiritual. Ore, ore, ore. Mas não fique parado, porque você está sendo abençoado na planície. Ore, porque em ti serão benditas as famílias da terra, Abraão. Ore, demonstre cuidado, faça alguma coisa. Abraão decidiu batalhar. Além de batalhar pela família, o que mais nós podemos fazer? Nós podemos, abra comigo em Gênesis 14, de 18 a 20. Gênesis 14, de 18 a 20. Olha o que a Bíblia diz. Eu quero ler com você apenas o verso 20, que diz assim: naquele momento, quando Abraão, ele sai para guerrear pela sua família, ele volta trazendo Ló, trazendo suas esposas, os bens, nada ficou para trás. E sai ao encontro dele Melquisedeque, um sacerdote de Salém. E no verso 20, Melquisedeque diz assim: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou a ti, Abraão, os teus adversários nas tuas mãos. Irmãos, quem que tinha adversário? Era Abraão ou era Ló? Era Ló. Abraão estava quieto no canto dele, na casa dele. Ninguém tinha ido brigar com Abraão. Ninguém tinha ido sequestrar os seus bens, nem a sua família. Mas sabe o que nós aprendemos? Que nós precisamos nos identificar com o problema do nosso parente. O Senhor manda dizer para Abraão: olha, eu te dou vitória sobre os teus adversários. Irmãos, não eram os adversários de Abraão. Mas quando a gente ama a nossa família, aqueles que tocam na nossa família estão tocando em nós também. Sabe, o intercessor é aquele que se coloca em favor do outro, tomando a causa do outro como sendo a causa dele. Não é mais só do outro, é minha. Irmãos, às vezes a gente não batalha bem, porque a gente continua apresentando a causa da nossa família como sendo da outra pessoa e não nossa. E a gente precisa aprender esse caminho, esse trilho. A causa do outro é tão minha, que é como que se fosse comigo. Sabe, irmãos, quando a gente ora por alguém, a intensidade da identificação, da empatia, da solidariedade é que determina a nossa fé. Porque se a gente acha que aquela coisa não tem importância, a gente não ora com fé. A gente ora de qualquer jeito. Mas quando a gente entende que é nossa causa, que é a nossa luta. Uma vez eu ouvi uma mulher dizendo para mim assim: olha, a minha dor de dente dói muito mais do que o câncer do meu vizinho. Porque a dor de dente é minha, o câncer é dele. E eu fiquei pensando, nós muitas vezes agimos assim. Porque quando é o problema do outro, não me toca. Mas, irmãos, a família que quer ser família bendita do Senhor, o problema do parente tem que tocar na gente. A gente tem que sangrar por ele, tem que chorar por ele, tem que interceder por ele, tem que clamar, tem que buscar, como se fosse a nossa própria luta. Irmãos, quando a gente vê um parente nosso enfermo, a gente se condói, a gente fica triste, a gente quer vencer aquele problema. Mas quando é a gente enfermo, a gente paga o preço de jejum, de oração, a gente busca, a gente batalha, a gente pede oração para os outros, a gente faz o propósito. Por quê? Porque é com a gente. Deus está nos ensinando nessa noite a abrirmos mão do que é nosso, para tomarmos o que é do outro e fazer dele nosso problema, nossa dor. Aí você olha para mim e fala: Tássia, mas eu já tenho tanto problema, eu já tenho tanta luta, eu ainda vou tomar o do outro. É, porque você e eu somos promessa, desde a descendência de Abraão, somos famílias abençoadas.
para abençoar, não apenas para reter a bênção. Então nós temos que ser aqueles que resolvem os conflitos, aqueles que pacificam, aqueles que se identificam com o problema da nossa família. E além disso, nós precisamos também, irmãos, uma quarta coisa, interceder, mas não aquela intercessão que não é persistente. Uma vez eu conversava com uma mãe e ela dizia assim para mim: olha, eu já orei tanto pelo meu filho, um rapaz, que agora eu não oro mais. E eu fiquei olhando para ela disse assim: eu entreguei para Deus. Irmãos, essa história de eu entreguei para Deus é desculpa de quem não quer continuar orando. Não é confiança, não é confiança. É cansaço espiritual, é fadiga. Eu entreguei para Deus. Tá? Então, ou seja, eu não tenho mais que orar, não tenho mais que pagar preço, não tenho mais que falar com Deus sobre nada. Irmãos, ninguém ora por um filho como a mãe. Ninguém ora por uma filha como a mãe. Então, você que é mãe, não desista. Continue orando até ver o seu filho novamente trazido à presença do Senhor, convertido, restaurado, curado. Ore por ele. Ore por ele. Ninguém ora por um cônjuge como um cônjuge. O cônjuge é a outra parte, é aquela metade que complementa. Nós precisamos orar até que o Senhor o estabeleça como objeto de louvor sobre a terra. Amém, queridos? Nós não podemos desistir. E Abraão nos ensina isso. Olhe comigo, Gênesis 18, passe algumas páginas. Gênesis 18, o verso de número 22. A palavra do Senhor diz assim: Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Irmãos, nós só vamos ser capazes de orar pelos nossos se nós permanecermos na presença do Senhor. E ele permaneceu para quê? Para interceder por Ló e por sua casa. Olha o verso de número 23. E aproximando-se a ele, disse, irmãos, preste atenção, Abraão estava na presença do Senhor. E Abraão começou a se aproximar de Deus. Para quê? Para um pouco aí, olha para mim. Se eu e você agora estivéssemos diante da presença do Senhor, para pedir algo a Deus, será que a nossa primeira petição seria por alguém da nossa família? Ou será que egoisticamente nós pediríamos por nós mesmos? Verso 23 diz que ele se aproximou de Deus e fez uma pergunta a Deus. Deus, o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio? Se houver, verso 24, porventura 50 justos na cidade, tu destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Que ousadia, né, irmãos? Que intrepidez. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus que nós precisamos nos achegar com ousadia junto ao trono da graça. A gente tem que saber que nós vamos ser socorridos. E Abraão começa uma intercessão persistente. Olhe comigo, verso 24. Se houver 50. Verso 27 e 28. E se houver 45. Verso de número 29. E se houver 40 justos, Senhor, tu vais destruir? Não, Abraão. Se houver 40, eu não vou destruir. Verso de número 30. Senhor, mas e se houver 30 justos? O Senhor não vai destruir? Não, Abraão. Verso de número 31. Senhor, e se houver 20 justos? O Senhor não vai destruir? Não, Abraão, eu não vou destruir. Senhor, olha o verso de número 32. Não fique irado, Senhor, se eu lhe falo somente mais uma vez. Se porventura ali houver 10 justos, o Senhor vai destruir? Não, respondeu o Senhor. Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Irmãos,
Abraão sabia que naquele lugar não havia 50 justos. Abraão sabia que não havia 45 justos, que não havia 40, que não havia 30, que não havia 20. Mas eu penso comigo que talvez Abraão tenha feito uma conta assim. Olha, tem Ló, tem a esposa de Ló, tem as 2 filhas, tem os servos, vai que com 10, né? Porque ele para em 10. E ele fala, se tiver 10, o Senhor não destrói. Não, Abraão, eu não vou destruir. Irmãos, que perseverança, que ousadia. Ele não teve medo de chatear Deus. Irmãos, não podemos parar de clamar até que a nossa família esteja no lugar que Deus quer colocar o nosso filho, o nosso parente. Não desista, meu irmão. Talvez não tenham 10 justos, mas mesmo assim o Senhor é poderoso para fazer o que nós temos pedido, que é livrar aquele a quem nós amamos. Pode ser que Deus não livre 10, mas livre 4. Pode ser que Deus não livre 4, mas livre 3. Mas o nosso papel é de intercessor. Nesses dias de pandemia, nós temos visto muitas pessoas esfriando em relação à sua parentela. Ah, porque olha para você ver, depois que chegou a pandemia, agora não quer mais saber de Deus, não quer mais ir na igreja. Irmã, mas Deus te chamou, meu irmão, minha irmã, para ser um intercessor. Até o dia de você ver o seu parente pegando fogo na presença do Espírito, não pare de orar. Não pare de orar, porque quando eu chegar no céu, meu irmão, a minha maior alegria vai ser ver Jesus. Mas depois dessa, vai ser ver aqueles a quem eu amei durante toda a minha vida aqui na terra. Eu não vou ficar feliz de chegar no céu e não ver um filho, uma filha, um esposo. Eu não vou ficar feliz, irmão. Agora, por que você acha que o céu é só para você? O céu é para aquele seu filho que dá dor de cabeça, que te chateia, que te entristece. O céu é para aquele cônjuge que não é o que você gostaria que ele fosse. O céu é para aquela mãe, para aquele pai que não quer ainda Jesus, mas que vai querer um dia. O céu é para aquela sua esposa que ainda não veio na igreja, mas Deus está trabalhando. O céu é para nós, irmãos, não é para outra pessoa. É para aqueles que amam ao Senhor. Então não pare de orar. Não pare de orar. E a Bíblia diz que depois que ele intercedeu, olha o que Deus fez, verso de número 27 do capítulo 19. Olha que tremendo, irmãos. Tendo-se, verso 27 do capítulo 19 de Gênesis. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, ele foi para o lugar onde ele estivera na presença do Senhor. Aquele lugar onde ele permaneceu intercedendo, orando, suplicando, insistindo com Deus. Verso 28. Ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a campina e viu que da terra de Sodoma e Gomorra subia fumaça, como uma fumarada de uma fornalha, ao tempo que destruía as cidades da campina. Deus lembrou-se de Abraão. Diga, Deus lembrou-se de Abraão. E tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Irmãos, a destruição tinha chegado até o lugar onde Ló morava com a sua família. A Bíblia diz que subia fumaça e tudo já estava em ruínas. Ou seja, não havia 10 justos lá para Deus poupar a cidade. Mas quando tudo estava em ruínas, diz a Bíblia que Deus lembrou de quem? Do intercessor, do perdoador, do pacificador, daquele que se colocava na brecha pela sua família. E a Bíblia diz que por causa de Abraão, não foi por causa de Ló, foi por causa de Abraão. Deus pegou Ló e toda a sua casa e tirou das ruínas. Talvez a sua família já não esteja mais como uma muralha, esteja como uma ruína.
tudo caído, tudo quebrado. Você olha e vê o quê? Vê a lembrança do que um dia foi bom. Porque ruína fala de uma desconstrução. Talvez você olha para a sua casa e diz, olha, está uma bagunça, uma desconstrução. Está tudo quebrado, está tudo caído, está tudo pegando fogo. Mas eu quero dizer que a sua casa não vai ser destruída, porque Deus vai lembrar da sua intercessão e do seu clamor. Deus vai lembrar de você que pagou o preço, de você que jejuou, de você que ficou na presença. Deus vai lembrar de você e vai salvar os seus. Não desista, meu irmão, não desista. Não pare de clamar. Quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a parte dele, de construir, de estabelecer uma família que vai ser referência para muitos. Sabe, eu quero que você vá comigo lá para Gênesis capítulo 18, verso 19. Às vezes Deus faz promessas para nós como família. E a gente se agarra à promessa como sendo algo assim, é desse jeito, vai acontecer. Mas irmãos, toda promessa tem uma coparticipação, tem a nossa parte. Imagina comigo se eu chego para a minha filha e falo assim, quando ela tiver com 18 anos, olha, quando você fizer 18 anos, mamãe vai te dar um carro. Aí ela faz 18 anos, mas nunca quis tirar carteira. Eu vou dar o carro? Mas eu fiz uma promessa. Quem está entendendo? Deus nos faz promessas, mas as promessas envolvem uma contrapartida nossa. Deus não é irresponsável. Eu vou cumprir a promessa de qualquer jeito, sem ver em nós o quê? A capacidade para que aquela promessa se cumpra. Olha o que a Bíblia diz, capítulo 18, verso 19. Porque eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos, para que ordene a sua casa depois dele, a fim de que Abraão guarde o caminho do Senhor, a fim de que ele pratique justiça e juízo, e assim o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Irmãos, Deus só faz vir sobre nós a sua promessa quando nós cumprimos em obediência à vontade dele. Se Abraão não tivesse ordenado bem a sua casa, se Abraão não tivesse ordenado bem os seus filhos, se Abraão não guardasse o caminho do Senhor, se Abraão não praticasse justiça e juízo, Deus não traria o cumprimento da promessa sobre Abraão. Olha o que a Bíblia diz, eu só farei vir sobre Abraão quando ele fizer essas outras coisas. Tem muito crente que ouviu a promessa, minha família vai ser uma bênção, mas não quer ordenar bem seus filhos. Não quer lembrar dos caminhos do Senhor, meu irmão, longe dos caminhos do Senhor não tem bênção. Mas eu estou fazendo tudo direito. O que está fazendo direito? Nós precisamos, irmãos, fazer a nossa parte, para que a promessa se estabeleça sobre a nossa casa. E a Bíblia diz que Abraão fez isso. Ele ordenou os filhos dele. Lembra? Ele teve o filho Isaque, teve também Ismael. A Bíblia diz que ele ordenou Isaque. Isaque começou a buscar a Deus porque aprendeu com o seu pai. Isaque casou, teve filhos, e Isaque ensinou seus filhos a amarem a Deus. Casaram com pessoas de Deus, tiveram filhos em Deus. Seus filhos foram bem ordenados. Abraão não viu o cumprimento da promessa. Ele não viu a minha família e a sua família. Mas ele entendeu pela fé que a promessa se cumpriria sobre a sua descendência. Irmãos, se eu e você queremos ver a promessa se cumprir sobre nós, nossos filhos, nós precisamos lembrar daquilo que Deus nos requereu. E a Bíblia diz que após Abraão fazer tudo isso, a sétima atitude não é mais nossa, não é mais de Abraão, ela é do próprio Deus. Olha o que a Bíblia diz, Gênesis,
14, verso 17 ao verso 20. Quando você se importa com a sua família, Deus vai sair ao seu encontro para te abençoar. Diga amém. Amém, querido. Eu sei que Deus vai fazer isso. Depois que Ló é trazido de volta daquela terra onde os 5 reis tinham levado ele e toda a sua casa. Diz a Bíblia, e eu acho isso muito importante você atentar, porque no verso 17 do capítulo 14, a Bíblia diz que quando eles estavam voltando de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, de repente, saiu ao encontro de Abraão o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Lá no vale do rei, de repente, saiu ao encontro de Abraão. Preste atenção, Abraão estava vindo da onde? De batalhar pela sua família. E ali, de repente, sai ao encontro dele no vale do rei um ser enigmático. Aparece, verso 18, um homem chamado Melquisedeque, rei de Salém, que significa rei da paz. Aquele homem se apresenta para Abraão e traz com ele, olha que loucura, irmãos, pão e vinho. E diz a Bíblia que ele era sacerdote do Altíssimo. E de repente ele olha para Abraão e ele abençoa Abraão. E ele diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo Abraão deu a Melquisedeque o dízimo. Corra comigo para Hebreus capítulo 7. Você vai entender um pouquinho mais sobre quem era Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Irmãos, Abraão estava voltando de uma batalha familiar, da qual ele não desistiu. E quando ele voltava da batalha, sai ao encontro dele um tipo, uma figura de Cristo, um homem que traria a lembrança, representando o próprio Jesus. Não tinha genealogia, início nem fim de dias. E se apresenta diante de Abraão, dizendo assim: eu quero ter comunhão com você. Eu trouxe o pão e eu trouxe o vinho. Eu quero comungar com você. Irmãos, existe um mistério muito profundo quando a gente batalha pela nossa família. Deus vem ao nosso encontro. Eu não estou dizendo que Melquisedeque era Deus. Eu estou dizendo que ele era um tipo de Cristo. Eu quero dizer que Jesus mesmo vem ao encontro daqueles que pagam preço pela sua família, para estabelecer a comunhão com aquele que decide não abrir mão dos seus. Eu quero dizer, meu irmão, que Jesus, ele vem encontrar com a gente nos lugares menos inesperados. Como é que um homem vindo da guerra, cansado, depois de lutar, recebe bênção de pão e vinho? Porque Deus faz isso com aquele que não desiste dos seus. Tem comunhão com Deus para quem não abre mão da sua casa. Mas além disso, tem bênção liberada sobre aquele que não abre mão da sua casa. Olha o verso 19 de Gênesis 14. A Bíblia diz que ele levantou as mãos e abençoou Abraão.
Eu quero dizer, meu irmão, que toda vez que eu e você não abrirmos mão da nossa casa, a bênção de Deus virá sobre nós. Amém? A bênção de Deus vai se estabelecer sobre a nossa vida. E mais do que isso, olha o capítulo 15 de Gênesis. Depois desses acontecimentos, quando Melquisedeque abençoa Abraão, quando Abraão devolve o dízimo, e eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, não havia lei ainda na época de Abraão. Não havia Moisés ainda. Porque o dízimo vem com Moisés, vem com a lei. Ou seja, eu estou mostrando para você que o dízimo não é da lei, ele é antes da lei, ele é depois da lei. Porque o dízimo é bíblico, é a vontade de Deus para nós, para nos revelar um coração obediente, generoso e grato. Antes de lei, Abraão devolve o dízimo de tudo para Melquisedeque. E a Bíblia diz no capítulo 15, verso 1, que depois que acontecem todas essas coisas, a palavra do Senhor vem a Abraão numa visão, dizendo: Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Irmãos, preste atenção. Abraão não estava no quarto orando. Abraão não estava num dia de consagração e jejum. Abraão não estava no templo congregando. Ele estava voltando da batalha da sua família, guerreando pelos seus. E Deus resolve trazer uma visão para Abraão, resolve revelar a sua palavra. Eu quero dizer que tem bênção na palavra, tem olhos espirituais abertos para aqueles que não abrem mão da sua casa. E às vezes a gente está perdendo o que Deus quer revelar a nós, porque nós não queremos investir na nossa família. E Deus traz a revelação da sua palavra, Deus traz a visão a Abraão para lhe assegurar proteção e recompensa. Você não vai ser despedido das mãos do Senhor, da presença do Senhor de mãos vazias. Quando você interceder, quando você clamar, quando você pagar o preço, Deus vai trazer comunhão sobre você. Deus vai revelar a sua palavra. Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Deus vai te dar entendimento. Você vai receber algo sobrenatural nos momentos mais improváveis. Os momentos de maiores lutas familiares são os momentos que mais Deus revela dele a nós. Não abra mão da sua família. E eu quero finalizar pedindo a você para abrir a sua Bíblia em Isaías 64. Você pode ficar de pé no seu lugar. Isaías 64, o verso 4 e o verso 5. A palavra do Senhor diz assim: Tu, Senhor, sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Sabe, querido, com quem é que Deus se encontra? Deus se encontra com aqueles que alegremente fazem o que é direito. Deus se encontra com os que se lembram de viver de acordo com a sua vontade. Talvez ao longo da sua caminhada você não tenha tido grandes encontros com Deus. Talvez você se sinta cansado, frio, vazio, indiferente. E a Bíblia diz que tem um tipo de pessoa que Deus gosta de encontrar. Deus gosta de se encontrar com aqueles que se lembram da sua presença. Deus gosta de encontrar com aqueles que praticam justiça, o que é direito. Deus gosta de encontrar com aqueles que são benevolentes, com aqueles que são perdoadores, com aqueles que são pacificadores, com aqueles que se identificam, com aqueles que não abrem mão dos seus filhos, do seu cônjuge, da sua casa, dos seus irmãos, da sua parentela. E eu quero declarar que Deus vai sair ao meu e ao seu encontro, porque nós não vamos abrir mão da nossa casa. Teremos encontros impactantes com o Senhor. Assim como Abraão teve um encontro extraordinário quando ele menos esperava. Vamos orar ao Senhor. Deus, eu quero pedir que nesses dias nós sejamos encorajados a
continuar batalhando pela nossa casa, a continuar batalhando pela nossa família, porque existe uma promessa sobre nós, de que a partir de Abraão, nós seríamos abençoados, e nós queremos aprender com Abraão, Senhor. Nós queremos aprender com ele a não prolongar os conflitos. Nós queremos aprender com ele a perdoar. Nós queremos aprender com ele a nos identificar com o outro, a interceder. Nós queremos, Senhor, ter um encontro contigo como ele teve, porque ele resolveu insistir na sua família. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: a sua família é um tesouro, é um presente que Deus confiou a você. Não abra mão da sua família. Uma mulher sem família, um homem sem família, é um navio que não tem cais, não tem porto, não tem segurança. Talvez você tenha vindo aqui hoje e Deus quer te encorajar a olhar para os seus filhos e ter de